Dá um tempinho aí pro pessoal entrar. Fala, Guilherme. Tai- Ô, Taiguara, tudo bom? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, meu caro. Que Graças a alegria estar Deus. aqui falando com você. Alegria minha também. Obrigado aí pelo convite e também pelo tempo, né? Hoje em dia Não, tudo que é tão isso? corrido. Vamos só dar um tempinho aí mais para o pessoal entrar. Claro. Acho uns 2 minutinhos e a gente Ó, estamos os inicia dois aí. com os livros aí no fundo. Ah, a diferença é que os seus estão em pés, né? Estão todos É, pois é, já deitados. já estão deitados. É um negócio aqui. Não Ai, tem mais, quem não tem mais espaço tem que ir se virando. o Tiziano entrou aí. Meus alunos são José dos Campos. Ah, ótimo. Eu ia lá, tinha o pessoal do ITA, era bem agradável. Eu ia toda semana para São José dos Campos, gostava muito. Perfeito. E aí, como é que foi o dia? Tudo tranquilo contigo? Rapaz, o dia foi ótimo. Agora as meninas já dormiram, né? Então eu consigo ter essa tranquilidade de fazer a live. A gente faz a rotina da noite aqui, agora é a paz impera. Agora é o momento de estudo. Agora é o momento de estudo, exatamente. A gente É, tem assim, é o momento comigo. de tudo, né? Elas dormiram, você faz. Ah, O pessoal pergunta como você começa a estudar. Cara, a rotina da noite é rígida ao extremo, assim, é tudo passo por passo e tal. Aí elas dormem, ficam tranquilas, aí a gente tem liberdade aqui para falar direito. são duas, né? Duas meninas. Catarina e Esther. A mais nova tem quantos meses? É A novinha, Esther né? tem 3 meses e a Catarina tem um ano e Ah, meio. eu lembro quando a Esther, no caso, nasceu. A Catarina sabe que se ela não vai à missa todos os dias, ela sente falta. Se ela passa um dia sem a missa, ela começa a reclamar. Ela começa, missa, papai, missa. A gente É, então brinca que é tá a voz da bom. consciência aqui em casa. Um negócio impressionante. Para não deixar É, escapar. não, não deixa, não deixa. Ela fica o dia inteiro, missa, missa. E no final de semana ela fica, vai trabalhar, papai. Fica assim. Ela é É uma isso aí. figura. Pois é. Aqui também, eu chegando do escritório, eu chego por volta das 7h30, 8 horas, aí é o tempo de jantar e poder começar a estudar também, e fazer as coisas, Que maravilha. manter uma rotina, né? Bom, nós temos aí 40 pessoas, acho que já demos aí um tempo de cinco Para começar. minutos, que podemos começar, não é? Então, como eu tinha dito aí no começo, uma satisfação aí poder estar fazendo aí a live com você. O pessoal hoje me perguntou aqui entre as perguntas do Instagram, como é que você conheceu o Guilherme? E Uhum. é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, mas boa parte das pessoas que hoje estão aí circulando no meio, falando, escrevendo, etc., já se conhece de muito tempo e ninguém Exatamente. imagina, né? Ninguém Sim. imagina. E É aí o eu pessoal, é o estava. pessoal que estava estudando junto, né? Isso, exatamente. Até um tempo atrás a gente teve uma conversa por telefone Hum. quando nós retomamos o contato, né? Porque a gente passou, Uhum. nos conhecemos há uns 8 anos, mais ou menos, na época da revista Vila Nova aqui, do IFE, né? E da Dicta e Contradicta e tal. Era outro tempo, né? Era o Nos perdemos de tempo que... carro no interior da Paraíba, Exatamente, indo para o Rio Grande do exatamente. Norte. A gente achou que ia morrer, mas sobrevivemos. Exatamente, entrando nas ruelas lá voltando de Entrando nas ruelas, daí Natal. nós achamos uma placa no Rio Pium para poder encontrar um Isso, caminho.
Conseguimos Exatamente, chegar em exatamente. Pirangi. Nossa senhora, eu nem lembrava disso, é verdade. É Lembra verdade. aquela mulher? Tinha uma mulher com a faca, rapaz. Lembra aquele posto? Aquela mulher tinha uma mulher segurando uma faca num posto de gasolina no meio do nada, sem iluminação. Aí a gente Isso, passou por isso. isso, você ligou pro seu namorado e falou: Olha, o negócio aqui tá feio, tal, não sabemos onde nós estamos. Foi uma experiência boa. É uma loucura, aquilo ali foi. Mas enfim, o que eu estava dizendo. A estátua do Luiz Gonzaga que nos É guiou. exato, exatamente, exatamente. Exatamente. A gente se perdeu ali no meio de uma vila de pescador, foi uma coisa louca mesmo. Mas é o que eu estava dizendo, o pessoal às vezes não imagina Uhum. que boa parte dessas pessoas já tinha uma relação prévia, né? Sim, E uma das coisas que nós conversávamos um tempo atrás é que essa relação prévia era fundamentada no estudo, né? sim. E muitos de nós, né, conduziam as amizades, né, através do Uhum. estudo. Foram pessoas Sim, realmente que se juntaram por desejos intelectuais comuns, que foi o que aconteceu conosco lá naquela época, claro. e é uma coisa que hoje em dia parece estar um pouco fora de moda, até no meio Tá fora conservador, de né? Porque, moda, mas foi essa época. É, tinha uma. É que assim, havia um certo furor, porque você tinha um domínio da esquerda na intelectualidade muito forte, né? Então só existia a esquerda no isso. mundo acadêmico, não sei o quê. E aí, na verdade, a ideia nossa era começar a estudar para realmente respirar áreas novas, sair dessa camisa de força da esquerda intelectual. E aí nós começamos a coisa era muito vinculada à vida intelectual mesmo nessa época, né? Porque não havia um movimento político, que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, mas não havia. Então acaba que as pessoas que iam se interessando nisso tinham um interesse intelectual mais profundo mesmo, né? Hoje em dia o que Isso. parece que essa área mais de estudar intelectual e tal, ela não é às vezes colocada em primeiro lugar, né? Quando não, ela é vista como vaidade, que Sim, sim, é sim. um O cara tá querendo problema, aparecer e tal. tá querendo aparecer. Mas já tomando esse mote, eu queria já trazer para o tema aí da nossa live, porque eu acho que essa é uma das linhas que consegue definir o que a gente tem hoje como problema jurídico. Né? Porque Uhum, hoje em dia todo mundo interpreta o direito não como se fosse se o direito tivesse bases filosóficas, como se ele não tivesse uhum, bases metafísicas. Todo mundo acredita que o direito é só técnica, né? Então uhum. não tem para que Sim, você estudar direito, né? Você tem que sim, saber lá as leis que você vai utilizar para passar no concurso, as leis que você vai ter que decorar, os artigos que você vai ter que aprender para poder sim, sim, utilizar em perfeito. determinada petição e etc. E, e ninguém consegue perceber, né, que o direito tem um pouco mais do que isso aí. E Uhum, essa redução do direito, uhum, né, que nós experimentamos, eu vejo isso no meu trabalho, né, na advocacia você vê isso assim, é só escolher, tá entendendo, o lugar onde uhum. você quer, onde você vai enxergar isso. As faculdades de direito, elas são todas voltadas unicamente ao estudo da técnica Sim, e hoje fazem isso muito mal, sim, porque perfeito. qualquer cursinho, qualquer cursinho de concurso ensina técnica Ah, mil jurídica, os vezes melhor. assuntos técnicos melhor do que uma faculdade de direito hoje em dia. Sem Então, a dúvida. meu ver, hoje em dia a faculdade de direito ela chegou num ponto crítico, como toda universidade, todo o ensino Uhum, universitário, em que a faculdade de direito ela nem está servindo para ensinar a técnica jurídica que você vai usar para o seu ofício, nem ela lhe ensina o que é direito de verdade. Então ela só serve para lhe dar perfeito. o diploma. Então Exato. chegou numa situação bastante adversa, né? Eu E eu tinha um acho grande. O que assim, meu amigo Henrico Mizazzi, que agora virou deputado federal, ele gostava de falar que né, às vezes você amarrava o cachorro no Lago São Francisco, e em 5 anos ele saía formado em diploma de direito, né? é
É mais ou menos Exatamente, isso que né? está acontecendo hoje. Não tem muita dificuldade, né? Às vezes o pessoal me pergunta, o que é que eu faço para fazer uma boa faculdade de Direito? Uhum. Você não faz nada, você não faz nada, você fica indo para lá e você vai respondendo as questões que te passarem, as provas que te Sim, mandarem e decora as leis que disserem para você decorar, não precisa de mais de sim, um dia para fazer isso, tá entendendo? perfeito. Pronto, e aí você tira o seu diploma depois de 5 anos sem fazer nada. Então, Uhum, quem perfeito. quiser ter uma formação jurídica, tem que fugir. Tem que fugir. Eu Uhum, acho que esse foi um caminho que tanto eu quanto você trilhamos, porque sim, desde aquela época a gente percebia isso. Eu lembro que nós claro. conversávamos sobre isso já naquele momento em que nos conhecemos, de como era necessário, por exemplo, haver um estudo, que é uma coisa que nós vamos falar hoje, mas haver uma recuperação da noção de lei natural. Claro. Né? E eu lembro que nós conversávamos muito isso, porque eu me recordo que você. Eu gostava muito de falar naquela época sobre Shakespeare, né? Uhum. Como Shakespeare tinha um ethos católico em suas obras, né? Ah, sem E dúvida. e o Henrique Elf sempre dizia, de novo você com essa conversa aí, todo canto que você para, você vem falar do Shakespeare. O cara é um dos maiores, o cara é um dos maiores autores da literatura do mundo, só faltava isso não ser relevante. Até Exatamente. hoje ninguém está E falando isso, viu? Que Shakespeare é católico, eu não estou vendo em lugar nenhum. Eu eu vi, insistia eu lá, vi um. Tem um autor que está discutindo isso lá nos Estados Unidos, é o Joseph Joseph Pierce. Pierce. É, Exatamente. pois é, mas Só aqui ele. você sabe disso, mas onde que está circulando aí? Tá faltando essa ideia ainda, né? Tá faltando ser traduzido, inclusive. Ainda Né? fazer Shakespeare católico com teoria de Estado, daí estamos longe ainda para essa Exato. visão. Mas aí eu lembro que naquela época, um dos motes da nossa conversa era precisamente isso, porque havia uma preocupação da nossa parte já Uhum, naquele momento de como recuperar as bases metafísicas e as bases realistas, né? E já eu explico sim, aqui para o pessoal o sentido específico que eu particularmente vou utilizar a palavra realismo e acredito que o Guilherme também vai utilizar no sim. mesmo sentido. Mas as bases metafísicas, as bases realistas, tanto do direito quanto da política, Uhum, sim, porque há perfeito. uma interconexão aí entre as duas coisas. Isso. E isso, de certa forma, se perdeu no Brasil. De certa forma, não, Uhum, absolutamente se perdeu no Brasil, sim. tanto na perspectiva de ensino jurídico, quanto na Uhum, perspectiva da produção das leis, quanto na sim, aplicação das leis e na interpretação. E pior ainda, se perdeu até no nível doutrinário. Quer dizer, ninguém escreve mais sobre isso. sim. Esse é um ponto crítico. Né? Acho que Certo. nós dois concordamos com isso. Né? Não, não há dúvida. Esse já é o ponto de partida da discussão, certo? Eu já dou isso nem como discussão, acho que isso é um ponto de partida. Essa é a base. Né? Veja, agora E eu acho que. esse. Ah, Sim. diga. Não, não. Não, Não, pode, pode pode terminar. continuar. Então, a forma como eu Esse é um vejo. dos pontos que a gente percebe né, quando está tratando da aplicação do direito aqui no Brasil, é o seguinte: eu vejo muitas vezes né, o pessoal falando aí, policial ali defendeu uma criança que ia ser, sei lá, estuprada. Atirou no estuprador. Agora o policial é que está sendo processado por homicídio. Ou o caso lá do cunhado da Ana Hickman, né? Não, ele Uhum, atirou no ladrão que ia atacar todo mundo lá e o cara que está sofrendo um processo. Essas coisas, né? Outros dias eu recebi uma notícia exatamente de um pai que foi processado porque matou o estuprador da filha, uma coisa do tipo. uhum, Pegou o cara no ato do sim, estupro e matou, e enfim. E sim, ele que foi processado. Né? Então todo mundo olha para essas sim, coisas e enxerga assim.
nossa, tem alguma coisa errada. Há um Uma desnível. instabilidade tremenda. Isso. Há um desnível da situação. Temos uma situação real aqui e a Uhum, aplicação da norma a essa situação não está batendo. Né? Elas estão sim, indo em pontos contrapostos. E todo mundo meio que entra numa indignação devido a isso aí. O comentário das pessoas é esse. É uhum, indignação, não está certo, esse Brasil não funciona, vamos endurecer as leis e etc. Tentam endurecer as leis, o Congresso interrompe o processo, ou o próprio judiciário. E será que ninguém sim, parou para perceber que o problema não é a legislação em si, mas a própria perda de noção do que é direito? perfeito. As pessoas ainda têm um senso de justiça. Então, quando Uhum, você percebe que a lei sendo aplicada a situações reais, ela não está ocorrendo um nível de equilíbrio entre uma claro. coisa e outra, e todo mundo percebe assim, tem uma coisa estranha aqui. Então, isso é senso de justiça. Todo mundo está Uhum, percebendo o quê? Justiça é o quê? É dar a cada um que é seu. Essa pessoa não está recebendo o que ela merece. Então, e esse sim, outro que está é um recebendo o que não desnível. merece. Então, há um desnível. Uhum, As pessoas têm um senso de justiça, mas não têm mais senso de direito. Isso se perdeu. uhum, sim. Eu acho que tudo isso decorre exatamente o que você falou, de uma falsa concepção do que é o direito, de uma falsa concepção do que é a lei. Aí, se você já analisa o fenômeno com o pressuposto errado, a consequência vai ser errada inevitavelmente, né? O Sim. pressuposto que está sendo dado na faculdade de Direito é o seguinte, de que a ordem jurídica, que é o pressuposto muito antigo do positivismo jurídico, que é o pressuposto de que você tem um ordenamento jurídico com determinadas normas, e o fenômeno nasce a partir dessas normas. Se o objeto de análise é esse, certo? Se você tem uma certa ordem jurídica com leis conectadas, sejam elas consuetudinárias ou seja, feitas por costume ou por promulgação, e simplesmente a sequência dessas leis de um Estado, elas são o que fundamenta toda a minha atuação profissional, todo o meu negócio, então é uma decorrência lógica que eu vou viver simplesmente eu vou viver de utilizar técnicas de aplicação dessas normas. Então o que sobra é decorar as normas, discutir a interpretação dessas normas e discutir como essas normas se unem uma com a outra. Daí, esses Isso. três, eles chamam da doutrina, a dogmática do direito, que é o termo mais bizarro que eu já vi, é o termo que tem da ignorância Isso. tremenda. Daí você combina o decorado da norma às vezes envolve jurisprudência, dependendo do país, a ênfase é maior ou menor na jurisprudência, né? Depende também do contexto histórico. E aí a combinação desses fatores, eles geram o que se chamaria a doutrina do direito contemporâneo. Daí o aluno de direito, ele basicamente ele estuda isso para quê? Ele vai repetir a doutrina de uma outra pessoa, a interpretação de uma outra pessoa daquelas normas que já foram trabalhadas, ele vai repetir isso ou num concurso público ou numa petição para conseguir aí o seu sustento. Na melhor das hipóteses, é isso que a gente está vendo na... E se o cara for num cursinho bom, ele vai dominar bem, pelo menos, a sequência, né, da jurisprudência, a sequência das várias interpretações daquela norma, ou da forma, principalmente como os tribunais entendem aquela interpretação, né? Mas Isso. o problema desse estado de coisas é que ele já parte do pressuposto como se a Constituição de 88 tivesse criado o Brasil. É uma coisa Isso. muito louca que ninguém para reparar, porque a Constituição de 88 ela surgiu em um determinado momento histórico, feita por determinados agentes políticos. Esses agentes políticos ainda estão alterando as normas nesse exato momento, e essas normas foram feitas num país que tem toda uma história, uma tradição, uma fundação e uma bagagem disso, cultural, e elas não podem ser tidas fora desse contexto. Isso sem entrar ainda no fato de que todo esse contexto histórico, cultural e tal, está dentro de uma realidade que tem determinadas proporções de justiça, do que é o real, do que é o ser, de como são as coisas, que é o realismo filosófico. Então, Exato. não é só que nós perdemos a dimensão metafísica do direito, que é o estudo do ser, o que é a justiça, o que é a coisa, o que é o real. Nós perdemos a dimensão histórica do direito
nós já não temos mais isso, uma dimensão minimamente de civilizatória do direito e uma dimensão metafísica nós não estamos nem vislumbrando que exista. Daí Exatamente. quando fala assim direito natural, o pessoal fala, bom, isso é uma coisa que não existe. Claro, porque é um pressuposto nominalista. Nominalismo é a teoria que diz que os universais não são reais, ou seja, justiça, verdade, bondade não são reais. São nomes, né? Então, com esse pressuposto nominalista, você fala direito natural, isso não existe, porque eu não estou vendo escrito aqui na minha frente o tal do direito natural, logo isso não existe. Veja, você também não está vendo escrito na sua frente todos esses casos que você falou, eu não estou vendo você escrito na minha frente, certo? Não é assim que funciona a realidade. Várias proporções matemáticas, metafísicas, da física, não são escritas. Então, nós estamos num caso de materialismo tão grosso, tão grosseiro, que o pessoal confunde a literalidade de uma norma com a realidade dos fatos. Então você tem um direito de faz de conta. Porque o direito, eu lembro de uma decisão do ministro Aires Brito na época, que já nós vamos ter saudades dessa época do ministro Aires Brito. Já estão chegando no ponto de ter saudades dessa época. Olha, que tem gente já com saudade, viu? Já tem, o negócio. Eu na época já estava indignado, tal, mas hoje em dia já tá me gerando nostalgia. E o ministro Aires Brito estava discutindo a revogação da lei da gravidade. Claro, mas claro que vai discutir, porque ele falava, e você via na decisão dele claramente essa visão de que o direito altera a jurisprudência, é o que determina a realidade. Sim. Mas veja, não é o ministro Aires Brito, não são os constituintes do Brasil que são capazes de dizer ou o que é justiça, ou onde começa a vida, ou o que é casamento, por exemplo. E veja, não é que eu estou falando assim, você tem uma opinião diferente deles, não é isso. Nós não temos a capacidade de dizer o que são essas coisas. Essas coisas são de um determinado modo. E isso é o real. Então tem determinadas proporções, como essa que você falou, que é de justiça, que não tem legislador no mundo, ou juiz, ou figura, ou operador do direito que seja capaz de alterar essas relações. O justo não pode ser alterado por eles. Então, exatamente, cabe a eles estudar o que é o justo e conhecê-lo. Não estudar simplesmente a jurisprudência da norma, porque isso é pouco. Não é que deveria ser desprezado as leis do Brasil. Nós temos que valorizar também as instituições, né? É como aquela cena lá do O Homem que Não Vendeu Sua Alma, melhor filme jurídico. Querem formar a gente no direito, larguem o Pontes de Miranda, nada contra, que é ótimo, e vejam o Thomas More, O Homem que Não Vendeu Sua Alma, ali tem o Homem Integral. E daí o Thomas More, ele tem uma parte que o cara fala assim, olha, eu derrubaria todas as leis e todo o Estado para pegar o demônio. Acho que isso é o cunhado dele, não lembro agora. O genro, sei lá. E aí ele vira e fala assim, depois que você derrubar todas as leis, todo o Estado, toda a segurança jurídica, toda não sei o que, nessa linha, certo? Ele fala as leis, o Estado, e sobrar só você e o demônio, onde você vai se esconder quando ele vier te pegar? Então ele está colocando a valorização das leis. Então a gente tem que valorizar as leis. Mas valorizar as leis não é se limitar à lei, é olhar para além da dimensão da lei e buscar a realidade. Então, é aí que entra essa discussão. Diga. Essa noção de realidade, ela está tão perdida dentro da discussão jurídica. Me chamou a atenção aí um ponto que você falou sobre como o materialismo nos levou a um direito de faz de conta. Deveria ser o contrário, né? Porque se você está olhando só para vamos olhar aqui para o que existe, o que é estatisticamente comprovado, o empirismo, aquilo que a ciência diz que é a realidade, etc. Então você não deveria ser conduzido a um mundo de faz de conta. Mas é exatamente isso que aconteceu no Brasil, porque no Brasil e em toda a civilização moderna, o Brasil não é chique nesse critério, não, nesse sentido aí, não. Mas, tratando da nossa situação, né, quando você toma o pressuposto materialista,
né, que os positivistas tomaram aqui no Brasil, né, de dizer que a ordem jurídica é só essa ordem que eu enxergo. Quer dizer, a economia, são as leis da economia funcionando, as pessoas enriquecendo, o progresso material acontecendo. Então, quando você toma isso como uma ordem do real, você imediatamente é conduzido para uma perspectiva irreal, porque a realidade não é só isso. Então você já criou um faz de conta aí. Querendo ser realista demais, você cria um faz de conta porque nega outras realidades. Uma segunda realidade, né? Exatamente. Aliás, é assim que eles veem o Estado. Porque se vê o Estado, isso o Rousseau é muito assim, nossa senhora. Porque o Estado em Rousseau ele vai representar a vontade geral e abolir a vontade individual, né? Para fazer o mal que veio com a instituição da propriedade privada, uma coisa de doido. Mas a partir do momento que você cria esse monstro, esse segundo real, ele vem agora para alterar a realidade que tem que ser... É uma doideira, porque não basta... Não é só o que nós vivemos hoje, não é só para onde o pessoal não entender a dimensão metafísica, política e histórica do direito, certo? Antes fosse só isso. Na verdade, você tem uma visão absurda metafísica, política e histórica do direito, e essa visão absurda cria um monstro que ele vai vir e alterar a natureza humana, as relações jurídicas, não sei o quê, no sentido de abolir as vontades individuais e de instituir um estado de coisas que vá contra a própria natureza humana. Tudo que for natureza humana tem que ser abolido, e o Estado tem que ser o agente da abolição da natureza humana. Parece doideira, mas essa é a tese... Se você seguir o paradigma do Rousseau e for para esse Foucault e essa nova esquerda, que é o que está em moda no direito hoje, a abolição da natureza humana é uma meta do Estado. O Estado é contra o real, é uma loucura. E não só abolir a natureza humana, como criar uma outra. Exato. Né? E um dos pontos que me chama a atenção nessa decadência que a gente está experimentando no mundo jurídico é que a própria aplicação prática desses princípios, né, eles levam à realização total da injustiça. Você veja, você hoje tem uma situação em que há uma produção industrial de normas, né? Existe lei, é uma linha de produção, né? Tá lá, deputado mais premiado aqui porque o que colocou fez mais projeto de lei. Deveria ser o contrário, era para fazer um prêmio assim para o deputado que fez menos projetos de lei. Esse cara aí é para ser premiado como um herói nacional, tá entendendo? Acabou com o maior número de leis, né? Acabou, e o deputado que revogasse o maior número de leis, esse daí era para ser... o herói nacional. É o herói nacional. Mas hoje em dia há essa ideia de que, não, direito é aqui, vamos fabricar o maior número de leis possíveis, e uma após a outra, e coloca lá agência regulatória, resolução, portaria, resultado. Hoje uma pessoa me perguntou, como é que a gente faz para acompanhar o direito aqui no Brasil? Não tem como acompanhar. Eu vou logo tirar essa ilusão da sua cabeça. O direito brasileiro, o que se chama de direito no Brasil, é impossível de se acompanhar. É impossível alegar conhecer a lei, né? É impossível. No Brasil não existe... O Brasil tem aquele princípio, né, que existe no direito geral, né, que você não pode se excusar de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Mas no Brasil já tem gente revisando isso. Tem doutrinadores que defendem que isso não é aplicável aqui no Brasil. Um dos doutrinadores... É a questão da realidade, né? Sim, claro. Um dos doutrinadores que, salvo engano, eu já li e defender isso foi a própria administrativista Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Que ela diz que não tem como você punir um gestor público, né? Porque ele errou na aplicação de uma lei que ele nem conhecia, porque a administração pública brasileira hoje é uma panaceia de leis. Você tem tanta lei que é impossível cumprir. E isso é uma situação que nos coloca numa perspectiva de injustiça atualizada todos os dias. Porque, de um lado, você enxerga o direito como se ele fosse só norma. Então, tá aqui as normativas, milhares de normativas, e você aqui, cidadão brasileiro, pessoa comum,
Seu Zé das Couves tem que saber todas elas para segui-las. Se você não segui-las, você é um criminoso. Então você é sempre um Sim, criminoso, em primeiro lugar. claro, claro. Cria um estado de E perpétua insegurança. perpétua insegurança. É o que leva à Exceto insegurança do... jurídica. Pois é. É a Exceto de uma insegurança jurídica privilegiada total no classe. Brasil. Isso. Uma privilegiada classe que pode pagar bons advogados, que tem o seu jeitinho dentro dos órgãos públicos, esse daí, e o que pode fazer lobby. Né? Claro, Lobby não, eu nem gosto de usar a palavra lobby, mas o tráfico de influência, que aí sim é o que seria claro, errado. Né? claro, claro. Mas o. E a gente pegou de uma situação dessa, né, de materialismo, de positivismo, vamos positivar as normas, criar direitos objetivos, regular tudo, normatizar tudo, vamos fabricar aqui leis em cima de leis. Você chega numa situação em que o direito ele passa a ser aplicado só como uma folha de papel. Uhum. As pessoas já pararam para pensar que muitas vezes juízes estão decidindo processos sem perceber que por trás de um processo existe uma pessoa real? Claro. Porque Antes fossem os juízes, muitas vezes são os assessores do os juiz assessores do decidindo juiz, o processo sem pensar na pessoa real. Ou seja, é pior ainda, né? Porque não tem mais condição. O juiz humanamente não tem mais condição de decidir, Não. em primeiro lugar. Né? Claro, A litigiosidade é tamanha, porque se perdeu a claro. noção de justiça e a noção de realidade do direito. A Uhum. litigiosidade é tamanha, o que é que você tem? Você tem um número de processos absurdos, juízes que humanamente não dão conta, assessores que humanamente não dão conta, resultado, a velha conhecida de todos os advogados, que é a decisão modelo. Então, Uhum. decisão modelo, está lá o modelo arquivado dentro do computador da vara, eles vão pegar aquele modelo e aplicar sem analisar o caso. Então, o direito se tornou uma folha de papel. Uma Copia folha e de cola. papel sem realidade. Sim. Não, isso é um fenômeno, e aí você tem uma quantidade de processos imensa, mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo inteiro somado, Isso. e aí você cria a sociedade da burocracia, aquilo que eu até estou com o livro aqui do lado, que o professor José Pedro Galvão foi chamado Estado Tecnocrático, que é um Estado completamente artificioso, que não condiz com a realidade das pessoas e que elas ficam reféns de uma classe de iluminados que seriam os detentores da ciência, do método científico. Agora, isso é o que você falou. Igual na China, ou em qualquer modelo que é altamente burocrático, o tráfico de influência ganha muita força. Porque como você não tem cidadãos maduros, você não tem Cíceros como operadores do direito no Brasil, pessoas que são extremamente qualificadas para a vida pública e tal, porque a faculdade, às vezes até aparecem uns desses, mas eles são a revelia da formação, certo? Contra o que é Muitas ensinado, vezes eles não é por aparecem. causa da formação, né? Estudam É a despeito dela. A despeito por conta dela, própria. apesar dela. E aí, na falta dessas pessoas, você não tem pessoas autônomas capazes de estudar os fenômenos reais e propor soluções reais para os problemas. Quando fala de direito natural não é um código invisível. É uma decorrência do estudo metafísico, de um estudo coerente do mundo real. Portanto, o direito natural, quando havia uma conexão melhor entre até um problema, porque mesmo esse movimento do novo direito natural muitas vezes negligencia essa relação do direito com a questão política, metafísica. Eles são um passo na direção correta, mas às vezes tem até esse livro Política em Aristóteles e São Tomás, ele ressalta disso, né, que os neo-aristotélicos são muito bons, têm muitos acertos, mas às vezes negligenciam esse fato. Aí o que acontece? Se você não estuda política e não conhece política, ou se você não estuda metafísica e não conhece filosofia mais profunda, o que acontece não é que você não vai cair nos males da política ou nos males da má metafísica. Na verdade, você vai ser dominado porque tem conhecimento político melhor do que o seu e o filosófico melhor. Isso. Então, os marxistas, por exemplo, no Brasil, estudam a filosofia, o direito de conexão com a política. Então, quando eles tomam os postos jurídicos, eles usam para fazer política, da política mais baixa que existe. E daí, como o estudioso do direito não estuda política boa, ele acaba sendo vítima da política má.
Daí, para não cair na palhaçada política mais, ele fala assim, não, eu sou técnico, eu sou positivista. Eu não misturo direito com política, eu não misturo direito com metafísica. Mas aí quem mistura, toma a frente. Então, porque isso é uma tolice, né? Isso é uma tolice, porque o que é direito? Direito, Aristóteles já falava, né? Você só tem o direito. Aqui falando do direito civil, que é o que a maior parte dos brasileiros conseguem compreender, né? Você tem um direito civil, esse direito positivo, são as regras que regem a polis. E o que é a polis? A polis é justamente a comunidade humana política. Claro. Então você não tem como separar o direito da política. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui no Instagram. O pessoal me pergunta muito, como é que eu faço para ganhar dinheiro na advocacia, porque o mercado está saturado. Eu falei, certo, o mercado está saturado, mas as relações econômicas não deixam de acontecer. Outros mercados continuam crescendo, a política continua se desenvolvendo, você tem um Brasil extremamente legiferante, então você tem todas essas realidades, a realidade política, a realidade econômica, tudo acontecendo. Existe direito para tudo isso. Então, se você não está conseguindo encontrar um meio de ligar o direito a isso, é porque você não está estudando nem política nem economia. Você não está entendendo como é que uma coisa liga-se à outra, né? Como é que o direito se liga na realidade. Perfeito. Aí o que acontece? Algumas pessoas podem falar, então você é contra a técnica do direito. Não, que estude a técnica do direito. Cara, eu cresci na casa do meu pai, professor de cursinho. Além de ser acadêmico, doutor em Direito, é professor de cursinho e um grande especialista em processo civil, uma figura referente no processo civil. Então, eu acho a técnica jurídica maravilhosa, super importante. O ponto é que, como eu aprendi já com meu pai, que não deveria ser assim. Se você ficar restrito à técnica jurídica, você perdeu um caminhão de formação que você precisava, inclusive para a questão profissional cotidiana, que você não vai ter acesso. Então esse caminhão vai fazer falta no dia a dia, muitas vezes retórica, que não se ensina. Daí o sujeito vai fazer uma petição, o argumento dele é terrível, não conecta um com o outro. Lógica, que não se ensina. Então você não tem o raciocínio não é concatenado, uma coisa não decorre da outra. E sem falar, daí, muito mais grave que não se ensina, daí ética, que não se conhece, daí você vê as atrocidades que acontece. Então, todas essas ciências que têm muita conexão com a filosofia, com outras coisas, elas fazem. O positivismo ele tem uma consequência, ele desanima as pessoas da vida pública. Porque na visão aristotélica, o Estado nasce das famílias. Você tem as famílias se unem em busca de determinadas coisas do bem comum, e aí se forma o Estado. O Estado ele é uma decorrência das famílias. Ele não existe antes de existir as famílias. Existem as famílias, daí existe o Estado. No direito atual, como o Estado é uma ficção, aí é bem o direito russoniano, você fica preso, olhando o gigante do Estado acima de você e se sente desmotivado a uma atuação pública. Daí quem que fica motivado à atuação pública? O pessoal que tem a pior código moral de todo tipo da sociedade, e os bons, os caras melhores, os caras que estão lá estudando direito criminal, lá tentando passar na prova, os caras que são bons mesmo, eles ficam de fora. Eles se retraem, dado um ambiente hostil muitas vezes. E aí eles se restringem aquilo, daí falam, vou passar no meu concurso público, daí eu vou ficar... Daí a pessoa não passa no concurso público para ter uma atuação forte como juiz, como procurador. Ela passa no concurso para se retrair no seu canto e falar, eu vou aparecer... Acabou. Isso é uma consequência da formação deformada. Mas não é assim. Cícero era político, filósofo e jurista. Tudo junto. Advogado. Advogado, tudo junto. Não tinha... na cabeça dele, você fala assim, não, pare de misturar política com direito. Ele ia rir, porque ele ia falar, então essas leis vêm de onde? Ele acharia um absurdo. Então, pare de misturar filosofia com direito. Ele ia falar, bom, então o que são essas leis? De onde elas vieram? O que é a justiça? Então, nós fomos enganados por determinados grupos ideológicos positivistas e outros, certo? Que tem todo um contexto político, porque inventaram isso, remonta à Revolução Francesa, a várias coisas que haviam necessidade de criar uma ordem artificial, né?
Mas, independente de tudo isso, nós somos enganados. Então está na hora de a gente correr atrás do prejuízo. Então, por exemplo, canais como o seu, que tem um material que você faz a ponte, por exemplo, você pega o direito tem do dia a dia, da pessoa que trabalha com o direito, que está vivendo, e faz a ponte para a formação mais elevada. São fundamentais para o dia de hoje. Não dá para ficar sem. Sem esse trabalho a gente está lascado, porque aí essa segurança jurídica que você está falando vai cada vez degringolar mais. Então não é, e o que vai salvar não é mais jurisprudência, não é mais normas, não é vamos mudar, vamos passar mais 22 normas, vamos passar um novo código tributário, novo código não sei o que, o novo código fica pior que o anterior, porque a gente não está indo na raiz. Não está indo na raiz do problema. Uma coisa que você falou aí há pouco, às vezes, por nós falarmos de uma visão mais ampla, mais elevada, né, um horizonte mais profundo do direito, as pessoas acham, o cara está propondo que a gente viva no mundo da lua. Ó, talvez eu trabalhe com a área do direito que seja mais técnica possível, que é o direito regulatório. Né? Sim, então eu advogo contra agências regulatórias. Então, você ter um trabalho numa área técnica como essa exige um conhecimento de legislações materiais, de leis processuais, de questões relacionadas à técnica regulatória mesmo, de picuinha, de portaria, de resolução e etc., que é imprescindível. Sem isso você não anda. Mas o que é que nessa área, né, me atrai tanto? O que me atrai tanto nessa área é justamente a relação que ela tem com a liberdade das pessoas. Né? Então você tem ali um Estado regulador de burocratas não eleitos, né, que ditam normas para pessoas que acham que cederam a legisladores e não a burocratas, né, o poder de legislar. Isso é um problema jurídico tremendo. Isso é um problema jurídico que os Estados Unidos estão enfrentando, que a Inglaterra está enfrentando, por isso houve o Brexit. Então, há toda uma visão mais ampla e profunda dentro de uma advocacia, por exemplo, em direito regulatório. Mas como é que você consegue perceber isso? Você só consegue perceber isso se você tem uma visão do que é o direito em sua concepção mais profunda. O direito não é um joguete de normativas, um joguete de resoluções. Não, o direito ele envolve toda uma noção de justiça e de senso do real. Se você não tem um senso de realidade, de que o direito envolve, antes de tudo, um fato, existem fatos nesse mundo, existem coisas acontecendo, não é? E nós não podemos negar a realidade dessas coisas, e o senso de justiça a ser aplicável àquele fato. Quer dizer, qual é o equilíbrio que deve ser dado aqui nessa situação? Aquilo que eu mencionei no início, né? As pessoas percebem que tem alguma coisa aqui que não está caminhando corretamente. Né? Olha assim para a aplicação das leis e isso aqui não está certo. Isso é justamente o senso de justiça. O pessoal que... Eu estou vendo aqui que tem uma pessoa pedindo o Jax, eu acho que é Jackson, não sei, ele vai indicar livros. Né? Certamente, um dos livros que o Guilherme levantou aí, esse é um dos que devem ser lidos com certeza por qualquer pessoa que esteja nos acompanhando. O Estado Tecnocrático do José Pedro Galvão. Eu até mostro ele aqui, ó, só aqui a resistência cultural. Meu exemplar está ali em cima também. Eu acho importante a gente indicar esse autor, o José Pedro Galvão, porque é um autor que eu diria assim, 100% dos estudantes de direito não conhecem o José Pedro Galvão, porque a parcela que o conhece é tão ínfima que não dá pra gente considerar, tá entendendo? José Pedro Galvão, infelizmente, é um autor que eu gosto de dizer que ele foi sumido do meio jurídico, né? Ele não sumiu, ele foi sumido. Foi enterrado.
foi enterrado. A academia acabou com ele, as editoras não editam mais. Quer dizer, ele foi realmente enterrado para que esquecessem quem era o José Pedro Galvão. Por quê? Porque o José Pedro Galvão era uma das únicas pessoas que dizia exatamente isso que a gente está falando aqui. Né? Ele lembrava o que é o direito na realidade. E o direito na realidade, ele não prescinde, ele não existe sem você compreender que o direito civil, esse direito objetivo, positivado que nós temos, exige uma justificação maior do que ele mesmo. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas compreendem no senso comum. Quando você pega uma pessoa, vamos dizer, numa perspectiva positivista, iletrada, né? Que o Chesterton diria que é a pessoa mais sábia que tem. Né? Se você pegar uma pessoa iletrada, a pessoa vai ter uma noção de senso de justiça. Ela vai perceber, opa, tem uma coisa aqui que está em desequilíbrio com essa outra e tal, e ela tem uma sabedoria maior do que muita gente que é jogada dentro da faculdade. E depois que sai da faculdade, o cara sai achando que o que define o sexo das pessoas é o que ela escrever lá no cartão, que banheiro público é para ser usado indiferentemente por cavalo, cachorro, por tudo que quiser, tá entendendo? Porque tem o direito dos animais, das plantas, das amebas, dos vírus, e enfim, os direitos humanos de todos os não humanos, né? Então, quando você entra dentro desse universo, né, as coisas parecem que fogem do nível do absurdo. Né? Elas entram numa palhaçada geral. E você olha para aquilo e diz, pô, isso não é direito. Tá entendendo? Isso aqui não é direito. Então, qualquer pessoa comum, normal, ela vai olhar para aquilo ali e vai dizer, isso não é direito. Mas nós, né, as pessoas que, vamos dizer assim, é uma expressão que eu não gosto, mas que muita gente usa, né, os que operam com o direito, né, a gente muitas vezes entra dentro desse mundo e fica por aí mesmo, vivendo como se fosse na irrealidade. Você sabe que total. Eu acho o termo operador do direito ótimo, porque ele já denota a pessoa que já não está mais refletindo, já não está mais pensando sobre o negócio, está só operando a máquina. Eu acho o termo mais preciso impossível. O termo é preciso para quem usa hoje em dia. Só não é bom. Exatamente. Ó, eu tenho aqui algumas coisas. Aqui, você sabe que eu trabalho aqui no governo do estado, né? E a gente tem bastante desafio, assim, aqui em Curitiba. É uma cidade muito boa, claro, Curitiba é uma cidade maravilhosa, mas, poxa, nós temos desafios, assim, bairros que têm mais dificuldade, nós temos regiões mais pobres, né? E aqui, por exemplo, a gente foi fazer uma atuação no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado, as mais pobres do estado. Daí a gente pegou o carro e foi lá para gestão pública live. Entrou no carro, foi lá no Vale, lugares que não tem estrada pavimentada, que eu adoro essas coisas, né? Eu gosto de pegar e me meter na... E aí a gente chega lá, é interessante, o pessoal da região, a cabeça deles é a cabeça do direito natural. Você falou do iletrado, não é que tem gente que é letrada, claro, tem algumas pessoas que a educação também tem dificuldade, mas tem muita gente muito bem formada também em regiões assim, mas assim, a cabeça do pessoal, o sentimento é querendo justiça, realidade, paz social, ordem, esse é o sentimento das pessoas. Então, quem vai se formar para o direito não pode se dar o luxo, porque tem muitas pessoas que dependem dessa pessoa, de ter uma formação tão superficial. Eu falo muito, eu dou aula para alunos de ensino médio, e muitos deles dei aula para muitos alunos que viraram depois alunos de direito, né? E eu falava para eles, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor quer que eu estude o conteúdo das matérias da prova? O senhor quer que eu estude toda essa filosofia do direito que o senhor está passando, de Zé Pedro Galvão de Souza, de outros autores e tal, até vou citar alguns outros aqui, de São Tomás de Aquino, tudo isso. Daí o senhor quer ainda que eu tenha uma vida católica de piedade, e o senhor quer ainda que eu faça não sei o quê, e que eu... Exatamente, é isso que eu quero. Então é isso mesmo. E aí você vai falar, mas não tem tempo para tudo. Tem sim. E aí a gente tem que aprender a se organizar, ter uma vida mais efetiva e mais plena. Porque ela é mais recompensadora. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho condição de fazer isso,
porque isso vai tirar o meu tempo. Não tira. Eu tive na casa do Dr. Ives Gandra Martins, agora há pouco, né? Estava conversando com o Dr. Ives, e o Dr. Ives ele não se tornou um grande jurista porque decorou material de direito tributário. Não é esse, decorou a Constituição, não é isso que tornou ele a figura que se tornou. Ele é deu um todo o exemplo, ele é um sucesso. exemplo máximo disso que a gente estava falando, do conhecimento técnico não prescindir de noção profunda do direito. Estudou a filosofia política, estudou a política, tem uma vida de piedade católica invejável, tem uma vida de amizade com várias pessoas invejável, está o tempo todo atendendo as pessoas, trabalhando, aproveita o tempo de uma maneira maravilhosa. Então, a formação integral, ela sempre vai ser superior a uma formação parcial, reducionista. Então, o pessoal não pode ter medo disso, medo de uma formação integral. Tem que ir de peito aberto. Aliás, eu estou com uma revista aqui do professor José Pedro Galvão de Souza, que é muito boa. Isso aqui era Hora Presente, era a revista dele, né? Tem vários volumes aqui. E nesse daqui, olha, eu estava olhando, o José Pedro foi um dos fundadores da PUC também, foi que eu estudei. Eu encontrei o José Pedro numa caixa. Então, quem me passou o José Pedro Galvão de Souza? Ninguém. Ninguém me indicou o José Pedro Galvão de Souza. Eu achei uma caixa atrás de uns livros, que estava selada, e daí eu abri o selo da caixa, arranquei os livros na biblioteca da PUC, isso. Tirei os livros, botei na prateleira e falei, achei um autor que deve ser bom, porque os caras esconderam, né? Daí, então, nessa foi assim que eu descobri. E aí depois eu descobri que o cara tinha fundado a faculdade na qual ele tinha sido ocultado, uma coisa assim de filme, né? E nessa revista a gente vê figuras conhecidas, por exemplo, o Dr. Ricardo Dipp escreveu nesse volume, que é desembargador em São Paulo, que está falando sobre direito natural. Tem aqui Alexandre Correia, que é a tradução da Suma Teológica, que o pessoal está usando a dele. Eu estudei com o sobrinho dele na faculdade, o Rui. O Cláudio De Sico é professor na PUC de São Paulo hoje. Francisco Elias de Terrada, o grande estudioso espanhol. Tradicional. Clóvis Lema Garcia, pai do bispo auxiliar de educação hoje de São Paulo, que é o Dom Carlos Lema Garcia. Então aqui, se a gente abrir, eu só citei uns nomes aqui só para dar um exemplo de pessoas que estão vivas, ou filhos, pessoas e tal, mas uma linha. Se nós abrirmos a caixa preta, nós conseguimos resgatar essa tradição que tem. Sem falar no estudo do tomismo, que a gente pensava, que eu tenho 2 livros até sobre isso, que isso aí dava uma live só sobre isso, mas eu tenho aqui a Política em Aristóteles de Santo Tomás, do Jorge Barreira, que é muito bom esse livro, e o do Reino, também da Resistência Cultural, que é de São Tomás de Aquino, né? Que são livros que esse daí é muito eu bom. Eu aprendi a ler o São Tomás político, jurídico, com o Zé Pedro Galvão de Souza. Isso. Porque antes eu ia ler a Suma Teológica como São Tomás puramente teológico, tal, que é fundamental, que é a coroa de tudo, que é o que une tudo, metafísico. Mas esse São Tomás do direito, muitas vezes não é visto ou é interpretado de maneira legalista. Eles pegam ali o Tratado da Lei e querem tratar de maneira legalista. Ô Guilherme, tá faltando aqui 5 minutos para... Vixe, já estamos puxando a corda aqui. Para a regra do Instagram aqui nos suprimir, mas eu queria puxar, já para encerrar minha fala, e agradecer a todos, mas eu queria puxar uma indicação que você deu aí, a respeito, o livro do Reino, de São Tomás de Aquino, que o Guilherme levantou aí, é um excelente tratado, né? É um tratado político católico por excelência, né? Porque é onde Santo Tomás vai discutir o problema político de uma perspectiva teológica. E isso aí é importante porque você falou no começo, as pessoas perguntam assim, você quer que eu estude a matéria da prova, que eu trabalhe, a vida é integrada. A vida não é você não está particionando a sua vida aqui. Agora eu vou ser estudante de direito. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou ser católico. Agora eu vou ser pai. Não é assim. A vida é integrada, né? As pessoas são uma pessoa só. E essa é uma das coisas que eu gostaria que fosse... as pessoas que estão nos assistindo, elas percebessem que quem se forma em direito tem de se formar como pessoa integralmente.
Então, os gregos, eles tinham uma visão muito clara disso quando diziam que a educação não é a técnica. A técnica você aprende para desempenhar um ofício. A educação é a busca da arete, é a virtude, é você ser virtuoso por completo, né? Então, um jurista, ele não pode prescindir de ter uma vida moral digna, de ter uma vida religiosa, de entender qual é a problemática do real, não é só a problemática do direito, não. É entender como funciona a política, entender como funciona a teologia, e entender que tudo isso caminha para um fim único e último, que é a salvação. Perfeito. Né? Perfeito. Que é Deus. É de onde provém as coisas e para onde as coisas vão. Então, se o jurista não percebe isso, ele está com um gap aí que ele não consegue fechar. Então, a vida do jurista, ela tem que ser integral. Ela não pode ser uma vida particionada. E o estudo do direito, eu acredito que é a grande falha que nós temos hoje na formação jurídica e que está formando só o quê? Burocrata, né? Pessoas que apenas se importam com a técnica e que se deparam, veja só, com um mercado saturado de técnicos, então não tem mais espaço. Exato, se você não tem mais espaço para mediocridade. Você não tem mais espaço, então acabou. Esse mundo da técnica, ele satura-se, tá entendendo? Você só consegue superar isso aí, você só consegue vencer as limitações disso aí quando você já venceu isso dentro de si próprio. Então, quando você se forma como pessoa e como jurista, de fato, aí você consegue superar esse ponto. Então, para o pessoal que está nos assistindo, além do José Pedro Galvão, muita gente me pede uma leitura de base. Eu acho que o José Pedro Galvão já é uma leitura assim, excelente de base. Se você ler todos os livros do José Pedro Galvão, você vai sair já começou com o pé direito. Já começou com o pé direito. E também eu gosto de indicar 2 livros de autores brasileiros também, que são muito bem escritos e são simples. São livros maiores, mas que têm uma visão sistemática do direito em todas essas facetas, né? Sociológica, política, econômica, etc. Que é o Introdução à Ciência do Direito, do André Franco Montoro, né? É um livro também muito bom. E o próprio Lições Preliminares, do Miguel Reale, também é um livro interessante de ser lido para quem está querendo ter uma visão de base do direito. E já passando aí para você, para a gente poder se despedir, eu agradeço aí a todos que nos assistiram e espero que tenham gostado aí da nossa live. Vamos fazer mais vezes, se Deus quiser. Com certeza. Olha, um prazer imenso essa live, uma discussão imprescindível, maravilhosa. Recomendo para todo mundo aí que me segue, que veio, que siga as publicações do Taiguara, aí, o Taifer Souza no Instagram, especialmente o pessoal do direito, acho que vai ser muito útil para o pessoal, né? E quem quiser acompanhar minhas coisas, eu estou lá no YouTube, que eu voltei agora depois de uns anos, que é Guilherme Freire. Meu Instagram é Guilherme FCL Freire. E eu estou com uma página também, que daí faço o link para tudo que eu estou postando, que é www.guilhermefreire.net. Então essa página dali eu já linko com todas as coisas que eu estou fazendo, os artigos da Gazeta do Povo que eu estou escrevendo, negócio do YouTube, eu já faço o negócio que eu já mando tudo lá organizado, né? Porque senão o pessoal vai indo uma hora para o Instagram e tal. Então que essa seja a primeira de muitas aí, que a gente consiga continuar discutindo esses temas aí, que é um prazer imenso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí pelo convite. A ideia foi sua e eu já estava também desejoso de começar isso aqui, porque eu acho que é uma necessidade que todos nós temos, né? E sigam aí o Guilherme, divulguem essa live, me sigam também lá no Twitter, Taiguara_Souza, e aí no Instagram, quem ainda não conhece, o Instagram é esse, tá aí visível para todo mundo. E vamos em frente. O Instagram aqui me aponta que nós temos 24 segundos. Então, boa noite a todos. Eu vou tentar salvar a live aqui e tentar disponibilizar também no Facebook depois. Um abração. Fique com Deus. Fique com Deus, Guilherme. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.